O Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará, o Sindifisco, realiza no dia 19 de novembro, na Assembleia Legislativa do Pará, ALEPA, um ato solene para a entrega ao Parlamento do projeto da nova Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado do Pará, a LOAT, batizada de LOAT 2.0. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Charles Alcântara, que está na linha já para a Rádio CBN Amazônia, o presidente do Sindifisco aqui no Pará. Boa tarde, presidente Charles, seja bem-vindo ao Tarde de Notícias. Boa tarde, é um prazer falar com o Tarde de Notícias e com os ouvintes da CBN. Presidente, para a gente entender primeiramente um pouco sobre esse projeto, a versão atualizada dele, né? Queria que você explicasse para os ouvintes inicialmente qual é o incremento, né? Qual é a diferença da LOAT 2.0 para a lei que está em vigor atualmente? Bom, em primeiro lugar, vale ressaltar que apenas 4 estados brasileiros, as administrações tributárias contam com uma lei orgânica e o Pará é um deles, certo? Então o Pará está na vanguarda. A nossa lei orgânica da administração tributária do Pará foi aprovada em 2011, ela vai completar agora, no final do ano, 13 anos de edição. E nós estamos discutindo com a administração da Secretaria da Fazenda, com o secretário Renê, já há cerca de um ano e meio, uma atualização, um aprimoramento dessa versão original da lei, certo? E é por isso que nós estamos chamando de versão 2.0, porque é a segunda versão. Aprimorada, como disse, atualizada, ela já é uma lei moderna, mas nós estamos trazendo elementos importantíssimos, como, por exemplo, e eu queria destacar, o exercício do poder de polícia fiscal, que é o que caracteriza, digamos assim, uma visão mais contemporânea, mais moderna, mais atualizada sobre o papel que desempenha a administração tributária, que é o de poder de polícia fiscal. Nós atuamos no combate à sonegação, na exigência do cumprimento da legislação tributária. Pagar impostos não é prazeroso, mas é um dever de cidadania. Não existe uma sociedade de direitos, certo? Como é que nós pugnamos, né? Aspiramos ser uma sociedade de direitos, um Estado de direitos, sem deveres. E um dever fundamental é o de pagar impostos, né? Ainda que seja indesejado para muitos, mas é um dever. Não existe sociedade civilizada, não existe possibilidade de construir uma sociedade justa, livre, democrática, próspera, sem o pagamento de impostos. E quando todos cumprem o seu dever, quando todos pagam os seus impostos, eles tendem a ser mais justos, mais equilibrados. A sonegação, ela não é só um crime. A sonegação, ela cria um desequilíbrio, um desajuste na sociedade, porque acaba produzindo uma distorção em que alguns têm que ser sobrecarregados porque outros não pagam. E a gente vive num país, o Brasil, em que os que vivem do trabalho, os que vivem de salário, pagam mais impostos do que os super ricos, os detentores de grandes fortunas. Então o sistema tributário é muito justo. Então nós estamos falando de um assunto muito importante. Então capacitar o fisco, dotar a administração tributária de ferramentas, de capacidade, com pessoal altamente qualificado, com segurança para fazer o seu trabalho, isso é um benefício para toda a sociedade e é disso que cuida a lei orgânica. Agora, Charles, eu queria que você falasse um pouquinho do que também vai ser debatido em plenária, sobre a situação da Previdência Social aqui no Pará e também no país de um modo geral. Exato. O ato em si é um ato para entrega oficial do Poder Executivo, para o Poder Legislativo do projeto de lei de revisão, da LOAT. Então, esse é o ato principal do evento. Nós vamos aproveitar esse momento em que os servidores da administração tributária, auditores e fiscais de todo o estado do Pará estarão presentes nesse ato, para antes dele a gente fazer uma discussão sobre a Previdência, que é outro tema de suma importância para todo o país,
A previdência, o direito à aposentadoria é um direito sagrado. Veja do que eu estou falando, direito a aposentar, certo? Que pressupõe também existir fundo público, existir receita pública. Há, sabidamente, um desequilíbrio no sistema previdenciário e um risco, né, para o futuro da aposentadoria no Brasil, e isso é um tema da maior importância e nós temos que discutir esse assunto e nós vamos aproveitar e tratar esse tema, certo? Tanto o regime próprio de previdência dos servidores públicos como o regime de previdência complementar que já foi implantado no Pará. Nós teremos inclusive o professor Marcelo Barroso, que é um dos maiores especialistas no tema de previdência pública, que ele é um advogado de Minas Gerais, professor, certo? Então ele já confirmou presença, e o presidente do nosso órgão previdenciário, o IGEP, o antigo IGEPREV, que é o Hilton Giuseppe, também já confirmou presença. Perfeito. Agora, presidente, o senhor comentou há pouco sobre a construção, né, desse novo projeto que está acontecendo há mais de um ano, na verdade, né? Como é que esse projeto de lei está sendo construído, né? Como foram as participações nesse novo projeto? Bom, a gente conta, é claro, com o apoio decisivo do secretário da Fazenda, que tem se debruçado sobre esse assunto. Ele que, em janeiro deste ano, instituiu um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de revisão da lei orgânica dos pontos que a gente considera mais importantes. Não é uma revisão ampla e geral, mas é uma revisão pontual na lei orgânica. Falei sobre um aspecto, que é o exercício do poder de polícia fiscal. Por exemplo, a nova versão da lei orgânica vai trazer a previsão de uma nova modalidade de trabalho que já faz uso nessa revolução tecnológica, que é o trabalho híbrido, ou seja, a combinação entre o trabalho presencial e o trabalho remoto à distância, já é uma ferramenta fundamental que, principalmente num trabalho que é um trabalho que exige muito de tecnologia e de inteligência, que é a administração tributária. Tem inovações, por exemplo, nas atribuições do Conselho Superior da Administração Tributária. A administração tributária no Pará tem um conselho superior, que é a gestão colegiada. Então, a lei vai trazer inovações, né, para esse conselho de administração, Conselho Superior da Administração, e também vai fortalecer o Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária, que é o FIPAT. Então, são questões que eu destacaria que serão trazidas nessa nova versão e que foram todas discutidas ao longo desse período, né, com o secretário e com o Sindifisco. Perfeito. Agora, presidente, o senhor citou também que o estado do Pará está no meio dos poucos estados que tem, né, uma lei orgânica definindo aí a tributação do estado. E aí eu queria que o senhor ressaltasse um pouquinho, né, da importância desse instrumento jurídico e também da importância de se renovar, né, de ter uma nova lei orgânica para fazer a atualização dele. Exato, já é muito importante o Pará contar com lei orgânica. Como eu disse, a maior parte dos estados brasileiros ainda não tem essa ferramenta. A Constituição Federal atribui à administração tributária, a Constituição Federal atribui à administração tributária o caráter de atividade essencial ao funcionamento de Estado e que deve ter recursos prioritários, né, para atuar. A administração tributária aparelhada com servidores, como eu disse e reitero, altamente capacitados. Concurso público para a administração tributária estão entre os mais concorridos do país. O último concurso público para a administração tributária do Pará foi realizado em 2022. Nós tivemos, candidatos de todo o país. 80% dos aprovados, inclusive, no último concurso em 2022, 80% são de fora do estado do Pará, certo? Então vieram aqui novos colegas que já tomaram posse, estão espalhados pelo estado, contribuindo com a sua inteligência, certo? Com os seus sotaques, para fazer da administração tributária essa paraense uma das mais destacadas do Brasil, junto, claro, com os paraenses. Então a gente somou as inteligências e as capacidades do povo paraense com as do povo de vários estados brasileiros. E olha, nós precisamos
e o secretário está ciente, inclusive já se comprometeu conosco em realizar um novo concurso para auditores e fiscais em 2025, porque ainda há uma carência. E quanto mais servidor qualificado em número adequado a gente tem, mais brechas a gente fecha contra a sonegação e melhora a capacidade de arrecadação do Estado. Veja, agora em agosto e antes mesmo, em julho, no mês anterior, o Pará já atingiu o patamar de 2 bilhões de reais de ICMS. Né? Atingiu o patamar de 2 bilhões por mês. Isso é extraordinário, porque isso significa mais capacidade do Estado, do governo, de realizar políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Agora, presidente, a respeito do impacto, né, que a gente vai ter, que o Estado vai ter após a aprovação desse projeto, né, qual a dimensão desse impacto na sua análise? A gente não tem como medir ainda o impacto diretamente. O que é que a gente sabe, até pela experiência anterior? Sempre que você fortalece a administração tributária, você melhora a capacidade de atingir uma arrecadação ótima. E quanto melhor é a arrecadação do Estado, mais condição o Estado tem, como disse, para desenvolver o Estado e melhorar a vida das pessoas. Isso está acontecendo no Estado do Pará. O Pará tem uma das melhores arrecadações do país. É um dos estados de melhor performance. Para você ter uma ideia, 2 bilhões de ICMS significa 500 milhões distribuídos para as prefeituras. Por quê? Porque 25% da arrecadação desse imposto, o ICMS, pertencem aos municípios. Então, eles não ficam com o Estado. Ou seja, 2 bi significa 500 milhões distribuídos para os 144 municípios do Estado. Ou seja, para que os prefeitos, as prefeitas possam também, no âmbito das suas competências, fazer políticas públicas para os munícipes, certo? Outros 500 milhões vão para a educação. Por quê? Porque a Constituição determina que 25% da arrecadação do ICMS devem ser aplicados na educação. Ou seja, mais 500 milhões para a educação, mais 240 milhões para a saúde, porque a Constituição também determina que 12% da arrecadação do imposto tem que ir para a saúde. Ou seja, vejam, isso significa, quando você melhora a arrecadação, eu estou falando apenas desse imposto, que é o principal, você melhora, aumenta o recurso para a educação, aumenta o recurso para a saúde, aumenta o recurso para os municípios. Veja a importância desse trabalho. Agora, presidente Charles, em novembro vai acontecer essa entrega, né, da nova lei, do projeto da nova lei, e eu queria que o senhor explicasse para os ouvintes como é que funciona o trâmite, né? Vai ser apresentada em novembro, a partir daí como é que acontece? Nós estamos na fase ainda de fechamento do texto final do projeto, ainda isso é feito pelo Executivo, já que se trata de um projeto de lei do Executivo. Quando fechar esse projeto de lei, tramitação dele no Executivo, né, e a nossa data é o 19 de novembro, no dia 19 de novembro, o Executivo faz a entrega formal e, nesse caso, também simbólica, certo, do projeto para o Legislativo, porque, afinal de contas, discutir e aprovar leis é competência de um outro poder, o Legislativo. Então, a tarefa passa, né? O bastão é entregue para o Legislativo, que tem que fazer tramitar esse projeto nas comissões, até que seja levado ao plenário para ser, né, e será, né, pelo menos a gente está trabalhando muito para isso, aprovado pela Assembleia Legislativa ainda este ano. O compromisso assumido pelo secretário René, inclusive conosco, é de que esse projeto, claro, certamente isso ele só pôde assumir esse compromisso, né, porque foi autorizado pelo governador, né, de aprovar ainda este ano de 2024 essa nova versão da lei orgânica, de modo que ela entre em vigor a partir de janeiro do ano que vem, 2025. Perfeito. Para a gente encerrar, presidente, queria que o senhor falasse um pouco sobre a expectativa, né, para a aprovação desse projeto. A nossa expectativa é a melhor possível, a gente está trabalhando muito por isso, né, trabalhando com muito afinco, muita disciplina, há mais de um ano, como a gente já falou aqui, certo? E então nós teremos a presença de auditores fiscais de todo o estado do Pará. Não será só uma retificação.
essa entrega não vai se dar na Assembleia. Embora seja uma entrega do Executivo para o Legislativo, a gente vai realizar essa cerimônia, esse ato solene no Hotel Princesa Louçã, certo? Com a presença, claro, do Executivo e do Legislativo. Tá certo? Certo, perfeito. Muito obrigada, então, presidente Charles. Eu conversei aqui com o Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará, o Sindifisco, na pessoa do presidente Charles Alcântara. Agradecer a sua participação, o seu tempo aqui pela Rádio CBN Amazônia. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo espaço de falar com os ouvintes, tá? E contem conosco, a gente fica à disposição. Um abraço. Abraço, presidente.